Aleluia, louvado seja Deus. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10. Para quem tem rinite, meus irmãos, eu estou sentindo tudo aqui. Já fico logo entupido. E esses dias aí, meus irmãos, eu não sei o que acontece quando eu estou trabalhando, não sinto nada. Depois, quando chego em casa, não consigo nem respirar. Estava esses dias com o pastor Marcelo lá tirando as caras, poeira na cara, cheiro. A Emanuele falou, que cheiro é esse aqui? Cortando com o negócio lá, aí sai aquele foguinho, aquele cheiro lá, mas depois só a graça. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13. Depois, eu também quero ler 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não... Então, aquele que julga que está de pé, precisa o tempo todo avaliar-se. Porque se o texto diz, cuide-se para que não caia, então se o alerta é dado é porque existe o quê? A possibilidade. Você sabia que quando Jesus foi tentado no deserto, em Mateus 4 e Lucas 4, não existe tentação sem possibilidade, mesmo que Jesus não tenha caído? Ou seja, ela foi formulada, ela foi apresentada para Cristo. E o diabo, quando vai tentá-lo, vai colocar os elementos da vida humana, porque Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Jesus estava 40 dias no deserto e teve fome. E o diabo lhe tentou com o quê? Com comida. Transforma essa pedra em... Porque o diabo vai tentar-nos naquilo que é necessidade humana. Certo? Então, Paulo vai dizer, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E a gente pensa assim, o que é cair? Cair é o quê? A gente brinca que quando você vê alguém caindo, essa semana, rapaz, eu estava na portaria do prédio, eu vi uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás como psicólogo, a pessoa desceu do Uber, meu Deus do céu, a pessoa caiu. Aí eu ameacei tentar, e eu vi que a pessoa ficou mais constrangida, eu virei para o lado, fiquei assim esperando. Aí o porteiro falou, não, ela deve estar sem graça. Eu falei, deve estar sem graça. Porque quando você fala que a pessoa cai, é alguma coisa que expõe, né? É alguma coisa que a pessoa se sente exposta. Então, aquele que está de pé tem que cuidar da sua vida. E obviamente que a gente pensa que o cair é só quando alguém vê, né? Quando alguém vê a nossa queda, não. Às vezes a gente não está percebendo que a gente já está cambaleando há um bom tempo e pode ninguém estar vendo, mas a minha preocupação é com alguém? Não, a minha preocupação primeiro é com Deus. O que adianta ninguém estar vendo, mas você está em queda livre, caindo, e ninguém vendo humanamente, mas Deus olhando para você, te dando sinalizações, mostrando para você para não ir por aquele caminho, mas você está indo por aquele caminho. Versículo 13. Não veio sobre nós tentação, senão o quê? Humana. Porque tem gente que fala assim, não, mas está muito difícil, olha, aconteceu... Bem, tentação que Paulo está dizendo aqui é no campo humano. Errar humano? Sim? E acertar? Não é de extraterrestre, também é humano. Então está tudo no campo humano. Então, perceba, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. A Bíblia diz lá em Tiago que Deus não tenta o homem pelo mal, e nem pelo mal pode ser tentado. Então, a gente já sabe que quando uma coisa ruim acontece, a pessoa fala assim, ah, mas Deus permitiu acontecer. Não. Na maioria das vezes eu busquei aquele caminho. A gente se permite algumas coisas.
E aí a tentação é o quê? É um estímulo. É alguma coisa que faz você olhar para aquilo ali. De repente olhar com outro olhar, de repente ser induzido, enganado por uma coisa que não é para você, não é lícito para você, você acaba se deixando levar por aquele olhar. Porque, meu irmão, tudo vem por aquilo que você vê, por aquilo que você sente, por aquilo que você deseja, por aquilo que você almeja, por aquilo que você quer. Se isso for bom, se for honesto, por isso que Paulo vai dizer, se há alguma coisa que vocês devem pensar, é aquilo que é puro, que é bom, que é de boa fama. Nessas coisas devem estar ocupadas os vossos pensamentos, a vossa mente. Então, quando eu paro para ver isso, aí 1 Tessalonicenses 5:23, é que sem a mídia a gente sente, né? A mídia vai lá, busca, não precisa ficar escorrendo textos. 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique Mas Ele santifica a gente aonde? Em todo o vosso espírito, parte material invisível conectada ao Espírito de Deus, você tem um espírito, né? Na alma, é aquilo que você, no dia a dia, nas relações humanas, naquilo que se apresenta para você, da subjetividade, do que é externo, do que toma o teu pensamento, do que toma a tua mente. Sejam conservados espírito, alma e corpo. Corpo é aquilo com que você comete. Você está com o corpo. Tu comete o que com o corpo? Então, o teu corpo, ele pode servir como instrumento do pecado, como ele também pode servir como instrumento para a glória de Deus, né? Não se permitindo, assim como José, que fugiu porque ele não queria usar o seu corpo como instrumento para o erro, né? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso. Então, a Bíblia diz que nós temos que estar na nossa estrutura aqui, espiritual, física, ela tem que estar conservada para Deus. Conservada por quê? Porque a gente lê o texto aqui principal, existem situações que querem nos tirar daquilo que Deus quer. Existe uma luta, é uma batalha espiritual. Deus quer que você ande por esse caminho, naquele caminho Deus tem bênçãos, tem vida, tem promessas, tem coisas boas. Mas aí o diabo ele quer que você ande por outro caminho, porque se ele te desvirtuar daquilo que Deus planejou para a tua vida, você não vai obter aquilo que Deus disse que você obteria, porque você foi pelo caminho errado. Mas eu quero falar nessa noite, meu irmão, na Bíblia, sobre homens que foram tentados, e Paulo vai dizer, se não tentação humana. Então, não me vem com essa que a tentação, aconteceu uma coisa que era irresistível. Irresistível, não é. Não tem nada que seja irresistível a não ser a ação do poder de Deus. Então, meu irmão, quando eu estou em Deus, eu consigo vencer. Sabe por quê? O homem não é bom, o homem é pecador, é falho. Mas em Deus eu vou vencer também. Também tem esperança de eu não voltar a fazer o que eu fazia outrora. Então, o que eu aprendo aqui? Se você olhar para a Bíblia, até preguei na outra semana, Sansão caiu, Davi caiu, Salomão caiu. Não foram tentações humanas? Humanas. É só olhar para Davi, para Salomão, para esses homens. Tudo tentação humana, não tem nada anormal. É tudo dentro do plano humano. Se a pessoa deixar de olhar para Cristo, por isso, não sei se o apóstolo Paulo, o escritor dos Hebreus, quem foi, ele vai dizer, corramos e prossigamos para a carreira que nos está proposta, olhando só para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque nós estamos o quê? Rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas olham para nós, então a gente tem que estar com os nossos olhos olhando só para Deus, porque tem coisas que querem tirar o nosso foco dele. Então, o que acontece? O nosso espírito está pronto? Jesus falou lá no monte, quando estava falando com seus discípulos. O espírito está pronto. Mas existe uma coisa que luta contra o espírito. O que é? A carne. O espírito estava pronto? Estava. O espírito quer orar, quer fazer o bem, quer ler a Bíblia, quer ter comunhão. Não é isso? Já está formatado. Se você andar em espírito, você vai seguir essas coisas. Como é que eu venço, como é que eu não pratico o erro? Andando no espírito. É difícil andar em espírito? É impossível não. Tudo vai ser difícil se você estiver andando no plano carnal. Aí vai ser difícil.
Agora, se você começar a romper com as questões que você sabe que te atrapalham, aí você vai começar a viver coisas diferentes também. Por quê? Porque Deus vai te fazer sentir. Deus vai fazer você sentir que você está no caminho certo. Que aquelas coisas que você fazia, você não faz mais. Meu irmão, não tem coisa melhor do que você olhar para a tua vida e falar, graças a Deus eu consegui largar isso aqui. Aí você fala assim, foi Deus que trouxe essa força sobre mim e eu parei de fazer isso. Porque a Bíblia diz que aquele que mentia tem que parar de mentir. O que roubava tem que parar de roubar. O que fazia coisas erradas tem que parar. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Ou seja, um sai para o outro entrar. Ou seja, quando o Espírito habitou a casa, não tem mais espaço para outro, para que possa habitar na nossa vida. Então, quando a gente fala, o Espírito está pronto, mas a alma, meu irmão, ela tem as suas subjetividades, as questões humanas, a natureza humana. A natureza humana é tudo aquilo que existe fora do corpo, entre a alma e o corpo. É todas essas questões. Entre o meu espírito e o Espírito de Deus é a relação espiritual. Entre a natureza biológica do corpo adâmica e o mundo externo que a alma se relaciona, são as questões carnais. Então, a gente está aqui. Ninguém está vendo, mas está acontecendo uma luta constantemente dentro da gente. Por quê? A gente quer fazer o bem, sendo que existem coisas que embatem dentro da gente para a gente não fazer o bem. Por quê? Porque a gente, às vezes, é induzido a ter que agir de maneira como algumas pessoas acham que nós temos que agir. Você tem que agir de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. Busque a vontade de Deus que você vai aprender a resistir a essas coisas. Então, a gente precisa, primeiro, para que as coisas caminhem, você precisa reconhecer o seu papel no mundo, quais os propósitos que Deus tem para você. E quem sabe o que é, meu irmão, nunca vai se deixar levar por qualquer coisa. Você sabe quem você é em Cristo? Você é filho de Deus. Você é uma nova criatura. Aquilo que pesava contra a tua vida já foi riscado, a cédula que pesava contrária à tua vida. Não tem ninguém mais para apontar o dedo para você. Ninguém pode chegar a dizer para você o que você era, o que você fazia. Porque naquela cruz ele levou sobre si tudo aquilo que trazia tristeza, maldição. Todas as maldições foram quebradas. Eu me lembro, meu irmão, na minha família, era uma coisa terrível. Eu tive 2 avós que morreram com câncer no estômago por causa de bebida. Meu avô morreu com 54 anos, o pai do meu pai, porque bebia álcool, ele tinha vidraçaria, bebia aquele álcool de vidraçaria que fazia desenho em espelho. E teve um dia que caiu assim na sala e caiu sobre o seu próprio vômito. Eu tinha uma foto dele, do Francisco, 54 anos, cabelo branco como a neve, magrinho, tinha cara de incêndio, porque tinha um vício que estava ali que perdurava. Veio no meu pai, veio no meu tio, veio em mim, veio no pastor Cristiano, e graças a Deus, meu irmão, quando nós aceitamos a Cristo, aquilo foi quebrado. Não tem mais maldição, não tem mais nada que perdure na minha vida, nem na minha casa, nem na minha descendência. Por quê? Porque todos nós nascemos já em pecado. Salmo 51, iniquidade minha mãe me formou em pecado, iniquidade minha mãe me formou em pecado, eu fui gerado, disse Davi. Paulo, aquele versículo conhecido, Romanos 7,19, o bem que eu não quero fazer, não faço, o mal que quero cometer. O mal que eu não quero cometer, se faço, o bem que quero fazer, não faço. Tudo ao contrário, ele quer fazer o bem e não consegue, mas o mal está toda hora instigando ele para fazer o mal. Então, quando a gente olha para essa realidade, o que a gente percebe? Qual é o nosso papel aqui? E eu quero falar alguns pontos com vocês, não vou me alongar. Primeira coisa que eu quero discorrer com vocês aqui, uma vida espiritual dissonante com o padrão exigido. Meu irmão, quando eu aceitei a Cristo, a Bíblia diz que eu vivia na iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, a tradução da palavra é viver sem lei, alguma coisa que te possa reger a tua vida. Então eu vivia como? Fazia o que eu queria, o que dava na minha cabeça, o que dava na minha telha. Mas uma vez que eu entendi a palavra, aí eu comecei a entender aquilo que Deus tinha. Eu não posso viver dissonante daquilo que Deus tem para mim. Por quê? Porque quando eu entendo a palavra, aquilo que passou, passou. E aí Deus começa uma nova etapa. Por exemplo, quando a gente fala de santidade, as pessoas pensam o quê?
não é afastamento, isolamento ou separação do meio das pessoas, porque se fosse assim, meu irmão, os eremitas, os ascetas, os monges, os padres que não se casam, seriam os homens mais santos do mundo. E não existe ninguém santo. Pastor, padre, qualquer pessoa vai pecar, vai errar. A gente não vai viver na prática do pecado, mas santo, meu irmão, só Jesus, só Ele foi santo. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu aprendo aqui, meu irmão, é que muitas das vezes nós deixamos a santidade. A santidade não é um afastamento. Pelo contrário, a santidade é eu praticar e cultivar uma conduta nova na minha vida. Porque você vai ter que mostrar para o mundo que você tem uma nova vida em Cristo. E se santificar é você se separar das coisas que você fazia. Meu irmão, no mundo eu falava palavrão, no mundo era 7-1. Depois que eu me converti, eu tenho que dar prova que eu não sou mais nada dessas coisas. Que os meus amigos, depois de muitos anos, quando me vê ainda lá, falavam assim, tu ainda está lá, né? Eu falei, nunca mais vou sair, meu irmão, só saio para o céu. Só morto em Cristo, dentro do caixão, sendo celebrado. As pessoas, foi lá um homem de Deus, que eu seja lembrado assim. Porque em Cristo, meu irmão, eu entendi que a minha vida não é mais minha, pertence a Ele. Então, tem gente que quer viver sozinho, alienado da família, num comportamento excludente de repelir pessoas. Também não é isso. É no meio da tua família que você vai ter que mostrar a glória de Deus. É para eles que as pessoas vão ver. Não, mas eu conheci aquele fulano lá. Ele era. Então é lá que você vai ter que mostrar quem é Cristo na sua vida. É no lugar que você fez vergonha, é no lugar que as pessoas diziam que você não prestava, que você não dava para nada, é ali que você tem que mostrar a luz de Cristo. É ali que as pessoas precisam ver que Deus fez algo na sua vida. Então, uma vida espiritual dissonante com um padrão. Existe um padrão. O que vai adiantar? Eu orar, ler e jejuar. Se eu não afasto o palavrão da minha vida, se eu fico exigindo uma coisa que eu não vivo, e na hora que eu tenho que fazer a diferença eu não faço. Existem ainda pequenas pedras de tropeço na nossa vida. Existem ainda condutas que nós temos que pedir para Deus para arrancar da nossa vida. Existem ainda pequenas coisas, como aquela, de maneira de parábola de dizer, né? Acaba engolindo um camelo e se engasgando com um mosquito. Então, às vezes, por muito pouco, a gente ainda tropeça em algumas coisas que já era para a gente estar já avançado na fé. Então, meu irmão, andar com Deus tem um padrão. A pessoa cansa de viver isso. Santidade é você transmitir comportamento sem fazer força. Viver a santidade não é fazer força. Não é tentar mostrar nada para ninguém. Porque se você tentar mostrar alguma coisa, é prova de que você está se esforçando para tentar ser uma coisa que você não está conseguindo ser. Santidade é o que você vive aqui, quando você sai daquela porta, quando você está na escola, quando você está no trabalho, quando você está no meio dos seus amigos. Isso é santidade. É você ter uma identidade formada que ela não varia de acordo com os ambientes. O ambiente que você está não te molda. O ambiente que você está, quando você chega nele, ele é moldado por aquilo que você é. As suas atitudes mostram quem você é. As suas atitudes vão dizer o que você é para aquelas pessoas. E em Cristo, meu irmão, nós passamos a entender isso. Então, a primeira coisa, guarde isso no seu coração. Uma vida espiritual dissonante com o padrão exigido. Existe um padrão, meu irmão. Quando Jesus te chamou, Ele falou, venha como estás. Mas depois que você veio, Ele também não quer que você continue sendo quem você era. Por quê? Porque aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura, nasceu de novo, regenerado, santificado, justificado, remido. Então, meu irmão, as coisas precisam mudar. Amém ou não amém? Amém. Existe um padrão que Deus estabelece para que nós andemos nele. E esse padrão, meu irmão, nós temos que levar com excelência. Você tem padrão para a tua vida para fazer as coisas? Eu acredito que você tenha, que você gosta de fazer as coisas da melhor maneira possível, mas não se esqueça de Deus na hora que você estiver agindo. Quando você estiver tomando atitudes, lembre-se dele. Ele é o padrão de excelência para a tua vida. As demais coisas são niveladas por esse padrão de comportamento. As demais coisas que você tenta mostrar para alguém está nivelado por aquilo que você é com Deus. Segunda coisa, uma vida espiritual, escuta o que eu vou dizer isso para você. Não confunda o contrário, que eu vou explicar o contrário. Uma vida espiritual produz saúde mental.
Aí você fala, então se eu estou passando por problemas na saúde mental, é porque eu não sou espiritual. Não confunda, não generalize. Eu estou dizendo que uma vida espiritual, ela faz com que você tenha uma vida saudável na mente. Problemas de saúde mental podem ser de várias ordens. Pode ser um problema biológico, pode ser orgânico, pode ser decorrente a um trauma, pode ser decorrente a N coisas. Então, eu não estou misturando uma coisa com a outra. Eu só estou dizendo que uma vida espiritual com Deus produz saúde mental. Mas por que produz saúde mental? Vou te explicar por que uma vida com Deus produz saúde mental. Primeiro, quando você sabe quem você é nesse mundo, quando você entende os propósitos de Deus para a tua vida, quando a motivação e o desejo de chegar em algum lugar que você tem definido, meu irmão, isso é meio caminho andado para a vida. Porque se você sabe o que é, se você sabe onde quer chegar, se a tua cabeça está boa, isso, meu irmão, já te ajuda bastante. Por quê? Porque não deixa você toda hora ficar tendo dúvida no meio do caminho, e a pessoa fica tendo dúvida, e a pessoa fica, às vezes, para baixo, a pessoa, às vezes, fica triste. Aí, sabe o que acontece? A pessoa começa a ficar ansiosa, começa a ficar preocupada, começa a ficar com medo, começa a ficar nervosa, começa a ter uma série de sintomas no seu corpo. Novamente, não confunda o que eu estou dizendo. As pessoas podem ter isso por outros motivos. O que eu estou querendo dizer é, uma vida espiritual com Deus produz saúde, sim. Quando João escreve para Gaio, na terceira epístola de João, lá no versículo 1, ele vai dizer, versículo 2, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde no corpo, assim como vai bem a tua alma. Então, o condicionante aqui é o seguinte, a alma dele vai bem, por quê? Porque ele percebe a saúde que ele tem, que é uma coisa notória. Desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde no corpo, assim como vai bem a tua alma. Se a alma dele está indo bem, o único desejo que ele pode dizer, desejo que você vá bem em todas as coisas, tenha saúde no corpo, assim como vai bem o quê? A tua alma. A alma é o quê? O que não se vê. Alguém consegue ver a alma da pessoa aqui? Não. A alma são aquelas coisas intrínsecas que estão aqui dentro do homem, mas que elas são demonstradas com comportamento. Eu não vejo a alma, mas vejo o resultado, eu vejo o comportamento daquela pessoa. E quando eu vejo o comportamento daquela pessoa, eu percebo se ele é saudável ou se ele é autodestrutivo. Se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Então, aquilo que eu vejo, eu consigo identificar se aquilo está sendo saudável ou não. Então, uma vida espiritual, ela pode produzir saúde mental? Pode. Ela é remédio para a alma. Deus, ele não opera na ansiedade. Quando você pega lá Mateus 5, de 25 a 33, vai falar, não andeis ansiosos, sobre o que é a vez de comer, sobre o que é a vez de beber, sobre o que é a vez de vestir, não é isso? Ele vai falar lá sobre Filipenses também, ou seja, se você anda o tempo todo preocupado só com o dia de amanhã, meu irmão, eu aprendi uma coisa, que o dia de amanhã eu não controlo, então eu não vou sofrer duas vezes. Eu deixo o dia de amanhã acontecer, porque aí eu não sofro hoje. Para que eu vou sofrer hoje se o amanhã nem chegou? Aí a pessoa às vezes sofre por hoje, aí chega o dia de amanhã, não acontece nada, ela já sofreu, já acumulou sofrimento, estresse, uma série de coisas que não era nem para ela ter tido. Mas por quê? Está orando pouco, não está confiando. Porque quem confia, Tiago vai dizer, não é que nem a onda do mar, porque aquele que não confia é levado. Você não pode ser levado porque alguém... Tem gente que está tudo bem, chega alguém, traz uma palavra assim, parece que deixa a pessoa desbaratinada, a pessoa já fica, ai meu Deus, a pessoa disse isso, e agora o que eu vou fazer? E fica desesperada. Meu irmão, qual é o Deus que nós servimos? É o Deus que faz tudo ou ele não faz? É o seguinte, ou Deus é tudo ou faz tudo, não faz nada, meu irmão. Não tem margem de percentual de que não, mas eu acho que Deus opera 90%, né? Uns 90%. Não, meu irmão, é de 100%. Não há dúvida, não há variação, não pode ter incredulidade. Quem anda com Deus tem que acreditar. Então, a segunda coisa é que a vida espiritual, ela produz saúde, sim.
Porque quando a gente fala saúde mental, é saúde da mente. Quando a gente fala da mente, a gente fala da palavra sinônima, psique, que é a alma. Então, o que acontece aqui dentro depende muito dos meus comportamentos, depende de como eu me porto lá fora, depende daquilo que eu faço, certo ou errado, depende de algumas escolhas que podem ser boas ou ruins, também depende da maneira como eu procedo, porque eu posso também me auto-sabotar fazendo coisas que eu sei que não são boas, mas faço porque me sinto fragilizado e acabo me dando concessão para fazer, porque digo assim para mim, Deus está vendo, sabe que eu também preciso, às vezes, esparecer e botar tudo para fora. Vai botar tudo para fora na Bíblia, meu irmão? Porque a gente quer usar sempre uma muleta para tentar se justificar e dizer que as coisas estão indo mal, sabe por quê? Porque às vezes eu também preciso um pouco fazer as coisas que me vêm na cabeça. Meu irmão, se você quer fazer as coisas que te vêm na cabeça, você está no lugar errado. Porque andar com Deus é abrir mão do mundo. E se você não está disposto e pronto para abrir mão do mundo, meu irmão, como é que você vai servir a dois senhores? A Bíblia diz que não há como servir a dois senhores, ou serve a Jesus, ou serve a Mamon, ou serve a Deus, ou serve as coisas do mundo. Não tem como servir dois. Você só vai conseguir servir um se você agradar aquele um. A quem você agrada mais? A Deus ou as coisas do mundo? Então, meu irmão, você precisa pensar nisso. O pastor tem que botar você para refletir. Você achou que o pastor ia trazer o quê? Aqui um suco de maracujá para você dormir? Que ia trazer um mel para colocar na tua boca? Não, meu irmão. Tem que colocar uma coisa amarga para tu acordar. Já viu aquele vídeo, o cara está dormindo, coloca limão, o cara fica assim. Meu irmão, para acordar, desperta aí com aquela cara mesmo de angustiado ali. Terceira coisa, uma vida espiritual também traz relacionamentos saudáveis. As pessoas têm dificuldade de conviver, de lidar com as diferenças. Se a pessoa tem essas dificuldades, ela vai sofrer mais. Se as pessoas não sabem ser hábeis, e a gente fala hoje muito de inteligência emocional, se a pessoa não tem, ela vai sofrer mais, porque o ambiente, meu irmão, tanto corporativo, o ambiente familiar, às vezes ele é tóxico. E se você não souber lidar com eles, isso vai te fazer mal. Já viu que você é atravessado por todos os lados e que se você não tiver com a tua cabeça boa, meu irmão, isso começa a ter efeito dentro de você e dentro do seu corpo? É isso que Deus quer para você? Não. Deus, Ele te ensina, Ele te dá a ferramenta, Ele te dá a palavra para quê? Para que você possa vencer isso. Então, a terceira coisa é que uma vida espiritual, ela também traz relacionamentos saudáveis. Que relacionamentos saudáveis? É sobre mim. A pessoa, ela se sente o tempo todo só, faz uma força enorme para se sentir aceita pelas pessoas. Você precisa cuidar da sua autoestima, não tem nada a ver com as pessoas. Quando você faz força para alguma coisa, o problema não está na pessoa, o problema está em você. E você tem que se olhar com uma identidade firme. Você não é pouca coisa, você é filho de Deus. João 1:2, a todos quantos receberam, esse versículo se não um dos mais bonitos da Bíblia. A todos quantos receberam, você recebeu Jesus, dê-lhes o poder de serem feitos filhos. Você é filho de Deus. Você é amado de Deus. Deus te olha não como o mundo te olha. A Bíblia diz lá em Isaías, pode um pai ou uma mãe abandonar o seu filho, mas eu, todavia, jamais abandonarei. E você ouve tantos noticiários aí, né, de que alguém deixou o filho na lata do lixo. Meu irmão, Deus jamais nos abandonará. A gente precisa formar isso aqui dentro da gente. A gente não precisa que ninguém afirme isso para nós. A gente tem que criar pessoas e filhos dentro da nossa casa que tenham isso bem definidos e claros na sua vida para que o mundo não diga o que ele tem que ser. Às vezes isso acontece lá fora porque os pais não dizem aos seus filhos quem eles são, que eles são filhos de Deus e que eles não precisam fazer nada do que as pessoas fazem lá fora para se sentir mais importante do que alguém. Não, meu irmão, a gente não precisa disso. A gente tem uma identidade formada. Ele nos chamou para termos uma vida com Ele, e ao longo da nossa vida, meu irmão, nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós, e uns vão viver com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas nós vamos viver. Se você diz assim, eu sou uma pessoa um pouco difícil de lidar, sou um pouco antissocial, o diabo quer que você fique sozinho, cheio de paranoia na tua vida. É isso que o diabo quer, que você fique acreditando nisso. Não, mas eu sou isso, aquilo. Chega, meu irmão. Quando você fala eu sou isso, sou aquilo, você está cheio de si, ainda senhor da sua vida. O eu tem que morrer. O eu não existe mais. Se Cristo está em você, meu irmão, você vai ter que aprender algumas leis da Bíblia.
Se alguém, meu irmão, fizer alguma coisa contra você, Jesus disse para Pedro, Pedro ficou meio desnorteado. Se eu tiver de perdoar, são quantas vezes? Meu irmão, Jesus foi na régua alta, 70 vezes 7. Pô, 70 vezes 7 num dia é 490. Ou seja, não dá nem para perdoar isso tudo, mas é para deixar a régua bem alta. É para você estar o tempo todo com o teu coração liberado, disponível. Sabe por quê? Como eu disse num ponto anterior, são essas coisas que adoecem a alma. É quando você leva para o coração. A Bíblia diz que o coração é o quê? A fonte da saída da vida. É do coração que procede as saídas. É do coração que o autor está dizendo, não é o órgão, não. Coração aqui é mente, pensamento, são as escolhas. Ele está falando de coração, fazendo uma analogia que tem a ver com mente, porque os gregos viam o coração naquela época como um órgão que ele representava na questão emocional. Hoje nós sabemos que a alma, ela não tem nada a ver com o coração físico, que ela reside num sistema que está lá no nosso cérebro bonitinho e que está tudo lá e não tem nada a ver com essas questões subjetivas. Então, terceira coisa, grave isso na sua cabeça. Uma vida espiritual, ela tem que produzir relacionamentos saudáveis. Não deixe os relacionamentos mudarem vocês. Não deixe as pessoas ditarem aquilo que vocês têm que ser ou viver. Tem pessoas que entram em relacionamentos e ficam oprimidas. Relacionamento, às vezes, de namoro, relacionamento, às vezes, de casamento, relacionamentos que as pessoas se enfiam, que as pessoas são extremamente oprimidas, mas estão lá, por quê? Porque sentem falta ou carência de alguma coisa. Você tem que aprender a amar Jesus acima de tudo, porque nele você encontra um pai, nele você encontra uma mãe, nele você encontra o filho, em Jesus tem tudo isso. É porque a gente sente muito isso, porque a grande verdade, se a gente for falar nu e cruamente, pode doer um pouquinho para você, é porque você tem amado Jesus pouco. E se você amasse Jesus mais, ninguém substituiria esse papel na tua vida. Porque pode pai, mãe, qualquer pessoa faltar para você, mas você sabe que Deus está ali. E Ele é tudo e suficiente aquilo que você precisa. Ele não tem falta de nada para você. Em Cristo eu não tenho falta de nada. Meu irmão, quando eu me olho para o espelho, você pode dizer o que você quiser, mas eu estou satisfeito com a minha aparência. Eu não tenho problema nenhum, meu irmão, de chegar, me pentear e falar, hoje eu estou tão feio, meu irmão, me sinto lá em cima. Ih, meu irmão, tu acha que eu vou ficar dando ouvido a esses pensamentos intrusivos que falam assim, olha aí para a tua cara, está toda amassado aí, ó, precisando fazer isso e aquilo, meu irmão, eu sou feliz com a cara que eu tenho, eu não quero outra cara, é essa mesmo, vou morrer com ela. Obviamente, se no meio do caminho puder fazer alguma coisa aí que ajude, né? Ué, o pessoal não está fazendo? Está fazendo, pô. O pessoal está melhorando, a gente pode melhorar também. Mas não é a minha fonte, a minha razão principal que vai fazer com que isso me atrapalhe no rumo, na jornada da vida. Quarta coisa, eu já estou indo para o fim. Quarta coisa, a vida espiritual, ela nos afasta, presta atenção, dos vícios. Se ela me afasta dos vícios, ela me dá o quê? Controle. Se a vida espiritual me afasta das coisas que me atrapalhavam, então ela começa a me dar controle. Porque eu tenho uma vida com Deus, essa vida me ajuda a controlar o que eu não controlava. O vício, meu irmão, é aquilo que a pessoa não tem controle. E pode ter vários tipos de vício, né? Existe vício para tudo quanto é tipo. Desde a bebida, desde o cigarro, desde jogar, desde outras coisas estranhas que a gente sabe que as pessoas têm vício. Vício de pornografia, tem vício de tudo, meu irmão. Agora, a pessoa, ela precisa entender que a vida espiritual, ela controla isso. A carne é fraca, mas eu não posso agir pelo impulso da carne. Você tem que aprender a controlar a carne. Ah, não, mas eu falei porque eu não consegui. Aprenda. A Bíblia diz que o espírito nosso está sujeito. Se eu não aprender a sujeitar aquilo que está em mim, ah, não, eu falei e depois pensei. Não, o espírito ainda não está controlando o teu pensamento, você tem que pensar antes de falar. Ah, não, mas eu não consigo, vem e eu falo, então tem alguma coisa errada. Você não está permitindo Jesus te ajudar a te controlar nesse sentido. Então, a pessoa, imagina, né? A pessoa, como é que ela vai ficar firme? Se chega a semana toda, ela vive aleatoriamente, faz as coisas que tem que fazer.
Aí quando vem para a igreja, ela está lá louvando, ela está assim, mas sem entusiasmo, sem alegria espiritual, sem vontade de querer se aprofundar naquilo, porque tem coisas na semana que estão roubando a tua vida com Deus, as tuas experiências com Deus, estão te deixando fraco espiritualmente, estão te sugando, e você não está percebendo que essas coisas estão arrancando a tua força. É devagar mesmo, daqui a pouco quando tu vai vendo, tu não tem força para nada. Aí tu chega na igreja e fala assim, caramba, aí fala para o irmão assim, pô, eu vim hoje para a igreja, só Deus sabe. Pô, meu irmão, mais vale um dia aqui do que 1000 lá fora, disse o salmista, e Pedro também disse a mesma coisa. Um dia aqui tu ganha muito. Um dia aqui, meu irmão, quando eu entrei, dia 14/5/1998, numa igreja, mudou a minha vida. Um dia pode transformar muita coisa. Então, meu irmão, nunca lamente. Sempre queira estar na casa de Deus enquanto se pode. Enquanto você tem força, enquanto você tem consciência de si. Enquanto você pode entrar aqui com as próprias pernas, enquanto você não depende de ninguém, e que você fale para Deus, Senhor, me dê forças para que eu possa fazer isso toda a minha vida e possa te buscar sem nenhuma limitação. A falta de obediência a Deus é falta de disciplina na palavra, meu irmão. Como é que eu ando disciplinado se eu não consigo obedecer o que Deus fala? Aí, lá em João capítulo 5, versículo 13, vai dizer assim, e os seus mandamentos são pesados. Está lá escrito isso, tá ou não? Não. E os seus mandamentos são leves, não são pesados. Mas quem que criou essa coisa de dizer que o mandamento é pesado e leve? É aquele que vive no pecado, pô. Aquele que vive no pecado vai dizer, não, mas é difícil cumprir a Bíblia, é claro, pô. Como Spurgeon dizia, tem pessoas que são conduzidas por um fio de cabelo, outras nem acorrentada tu traz. Porque é como se vive. Se você está preso ali, meu irmão, você vai ter uma dificuldade enorme para se mover daquele lugar ali. Então, a quarta coisa, a vida espiritual afasta os vícios da minha vida e me dá o controle. Eu preciso ter o controle da minha vida. Eu não posso ser induzido, fazer as coisas e não ter o controle. A pior coisa é você não controlar a tua vida. E, meu irmão, Deus te deu condições de você controlar a tua vida. Ninguém a controla, o diabo não a controla. A tua vida está em Deus, no refúgio dele. Ninguém pode tocar na tua vida. Quinta coisa, a vida espiritual e a família. A gente sabe que acontece muita falta de respeito, muita traição, muitos casamentos que não entenderam seus papéis dentro do casamento, pessoas que infelizmente se perderam no meio do caminho. Mas por quê? Porque a palavra de Deus, em algum momento, ela deixou de ser o cerne, ela deixou de ser a bússola, a orientação para aquela família. E, obviamente, que você ouve cada vez mais no nosso meio cristão, casamentos que se diluem, e se diluem por N coisas. Então, meu irmão, você que vai casar, você que vai começar uma vida, se você olha para aquela pessoa e você olha e já vê que não é uma coisa boa, insistir é burrice, porque você vai querer se enfiar numa vida que Deus não quer para você. Eu já atendi várias pessoas, como pastor, como profissional, e às vezes eu olho assim, falo assim, caramba, o que essa pessoa se enfiou ali? Já sabia, já tinha sinalização que ia dar errado. É que nem a máxima de Murphy, se uma coisa pode dar errado, certamente dará errado. Por quê? Porque a gente está vendo os sinais, mas a gente não quer acreditar neles. A gente quer achar, não, mas Deus vai mudar. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual. Que julgo há, meu irmão, que justiça há à sociedade entre luz e trevas, entre justiça e injustiça. Você quer que essa matemática dê certo? Não vai dar certo. Você pode fazer a oração que você quiser, meu irmão. Existe uma palavra que já te norteia. Ah, mas teve pessoas que foram lá, meu irmão, muito aleatoriamente, não é a maioria, é uma minoria que tem que ter um propósito de Deus. Fora isso, meu irmão, me desculpe. A gente procura sarna para se coçar para depois ter problema no futuro. O problema, meu irmão, é que ninguém diz isso para a gente. O problema é que, às vezes, os pais também não chegam e dizem para os seus filhos, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo. Por quê?
porque é uma geração que está olhando para os seus filhos e não está tendo essa percepção de que precisa sinalizar. Vai errar? Problema da pessoa. Sinalizar é o meu papel. É o meu papel dizer, olha, é por esse caminho, é isso aqui. Na minha casa, meu irmão, quando tiver menor de idade, está debaixo da minha tutela, eu sou responsável, vai fazer aquilo que eu quiser. Não tem essa, meu irmão. É que às vezes a gente aprende, sabe como? Não, mas deixa, não tem, meu irmão. Ter vontade é quando tem uma carteira assinada, é quando trabalha, é quando se autossustenta, é quando pode falar por si. Aí sim, aí eu não tenho o que fazer, pode ir. Agora, quando estiver debaixo do meu teto, existem as coisas que tem que ser como está na cartilha. É por isso que tem muita família destruída. Porque a Bíblia fala que se você cutucar o teu filho com vara, ele não vai se afastar do caminho. Lá em Deuteronômio capítulo 6, vai dizer, capítulo 4, vai dizer, ensina o teu filho levantando, andando e deitando em todo o tempo, para que ele não se perca. É encher a cabeça dele, o saco dele mesmo, porque um dia lá na frente ele vai dar graças a Deus, vai falar assim, pai, muito obrigado, mãe, muito obrigado, porque você encheu o meu saco. Vê aí as pessoas que estão perdidas, ninguém enche o saco, ninguém fala nada, ninguém se preocupa. Então não tem referência, se não tem referência faz o quê? Aí depois reclama da vida, fala assim, sabe o quê? Ah, mas o meu pai e minha mãe nunca foram presentes, nunca falaram na hora que tinha que falar. Aí a gente cria também as desculpas porque a gente não assume aquilo que a gente fez. Quando eu me converti, deixa eu fechar aqui, eu morei muitos anos, cadê a Geisa, está aqui? O pai da Geisa foi meu padrasto, considerava como um pai, porque mais de 40 anos. Mas quando eu estava no mundo, eu fiz muita besteira. Depois que eu me converti, eu fui até ele e pedi perdão por tudo que eu fiz, porque eu era errado. Quando eu olhei para trás e falei assim, bem, eu errei. Errei, não tinha nem que se justificar, eu estava errado. A primeira coisa que eu procurei consertar foi isso. E graças a Deus, até os últimos dias da vida dele, eu respeitava ele como pai, quando ele falava lá, falava, esse aqui é meu filho. E a vida é assim, a gente precisa acertar em algumas coisas. E graças a Deus que deu tempo de eu acertar. Graças a Deus que Deus ele trouxe na minha cabeça que eu estava errado. E, meu irmão, é tão bom quando a gente pode entender isso antes, sem sofrer, sem padecer, ter isso muito claro na vida, ter firmeza na conduta, no caráter, não ser volúvel, não se deixar levar por nada e por ninguém, ter uma firmeza de postura. É por isso que eu digo, essas coisas produzem uma mente saudável, um coração que não sofre, que não fica... o grande problema do mal do século XXI e as doenças mentais, os problemas que decorrem hoje, é sempre decorrente, é sempre consequencial, é sempre derivado de um ato que produz o outro. Porque, naturalmente, se for algum problema biológico, tu trata. Se for qualquer disfunção, você vai ter que tratar, o remédio tem que entrar e fazer. Agora, quando é qualquer outra coisa que não é do campo biológico, não é só o remédio que faz o efeito. Por quê? Porque o biológico já está afetado. Pega uma pessoa que sofreu um TEPT, que foi violentamente estuprada, para você ver. Você vai encher de remédio. Você acha que o remédio vai modificar? As estruturas cerebrais foram bagunçadas, violentadas e traumatizadas. Só Cristo pode fazer algo ali dentro. Humanamente, vai ficar só na dependência do remédio para tentar suavizar um sofrimento que não acaba, não se extingue da mente da pessoa. Então, meu irmão, nessa noite, eu comecei dizendo para você, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se cuidar é cuidar de uma maneira geral, da vida, do coração, da mente, da vida com Deus, da espiritualidade, ter uma vida saudável, estar precavido com algumas coisas. Tem coisas que a gente não tem um controle, tá? Tem coisas que podem acontecer que não estão na nossa alçada, tá ok, é da vida. Mas o que tem controle, o que eu posso, eu tenho que fazer. Eu não posso deixar a minha vida correr à sorte, ao acaso, ao azar. Não existe isso, meu irmão. Nem acaso, azar, sorte. Existem atitudes. Existem coisas que você planta hoje para colher amanhã. Existem comportamentos que vão ser validados por Deus. E que Deus vai trazer sobre você, meu irmão, convicções e certezas que você precisa para a sua vida. Então, nessa noite, eu peço a você que se ponha de pé. A palavra de hoje foi para você refletir. Quando você entra na casa de Deus, você tem que sair um pouquinho melhor.
Você não pode sair da mesma maneira que você entrou. A palavra é como o martelo que esmiuça a pedra, disse o profeta. A palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, penetra entre alma e espírito, junto e medula, e é poderosa para discernir a intenção e o desejo do coração do homem. Se você entrou aqui passando por problemas dentro aqui do coração, são coisas da alma, são coisas que você tem lutado. E às vezes a gente corre para um lado para o outro, procura pessoas, procura profissionais, procura uma série de coisas, mas não procura aquele que tem nas suas mãos o poder. Eu não posso limitar o poder de Deus a uma cura, porque Deus cura fisicamente, mas Deus cura emocionalmente. E Deus cura qualquer doença escondida, oculta. Deus cura. Deus tem o poder de restaurar aquilo que você pode achar assim. Mas será que Ele entra nessa área da minha vida? Sim, Ele entra. Quem sabe você precisa abrir essa área da vida para que Deus possa entrar. Quem sabe até agora você tem lutado com as suas próprias forças. Quem sabe até agora você tem tentado, mas não tem conseguido. Oh, meu irmão, Deus quer tirar de você todo o cansaço, toda a fadiga. Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É nele que você precisa encontrar a sua força, o seu descanso. Nele, meu irmão, você tem toda a validação que você precisa nessa terra. Então, meu irmão, se essa palavra falou ao teu coração, antes de eu encerrar, eu quero orar por você. Saia do seu lugar, porque é uma batalha espiritual para que você não rompa com aquilo que você sabe que precisa romper. Mas um passo nessa noite pode mudar toda a tua vida. É a escolha que você faz. A quem você nessa noite, meu irmão, quer agradar. Então, meu irmão, se você entendeu essa palavra, eu quero orar. Eu quero orar para a tua vida, para que você saia daqui forte, fortalecido, fortalecida no Senhor, para que a partir de hoje comece uma nova etapa, porque de repente você já está caminhando há tanto tempo, mas tem algumas coisas que você ainda não tirou do seu caminho. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Espiritualmente, meu irmão, essa barreira vai cair por terra. Tudo aquilo que está amarrando a tua vida que é espiritual, tudo aquilo que o diabo tem tentado contra a tua vida, em nome de Jesus, nós amarramos agora pelo poder da palavra. O Senhor está aqui, Ele esquadrinha e visita o coração do homem. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele desfaz os carros no fogo, Ele joga por terra todo o trabalho contrário, toda a amarração na vida espiritual. Ele é aquele que, quando dá a palavra de ordem, não há nada que fique diante dele. Você está diante do Senhor, o poderoso de Jacó, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra para fazer infinitamente mais do que você pensa. Ele está aqui nessa noite, basta uma palavra dele e ele entra onde o homem não entra. O Espírito dele é poderoso para tocar você agora nessa noite. O Espírito que sara, que cura. Oh, meu irmão, sinto ele aqui nessa noite. A sua presença está entre nós. O Jeová Jireh está aqui, o Deus da providência, da provisão, o Deus que cura. Oh, enquanto você vai louvando a Deus nessa noite, se Deus está tocando o teu coração, hoje é a noite para que coisas sejam quebradas. Cadeias, grilhões, amarras, correntes estão sendo quebradas. Palavras contrárias estão sendo quebradas. Palavras que foram ditas no oculto, Deus está quebrando ela hoje aqui. Alabracalabai, oh, alabachandarás.